Daremos prosseguimento agora à nossa quinta e última mesa do quarto seminário dos com o tema de desenvolvimento das regiões de Minas Gerais. Convidamos ao palco, como mediadora, Emanuele Silveira, economista, mestranda em administração pela PUC Minas e conselheira do Corecon MG. Para contribuir com essa mesa, convidamos o conselheiro do Corecon MG e professor titular da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora, Lorival Batista de Oliveira Júnior. Convidamos também a coordenadora do curso de Ciências Econômicas de Montes Claros, Ilva Ruas. Professor do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais da PUC Minas, pesquisador e professor da Fundação João Pinheiro, Raimundo Leal. Oi, pessoal, boa tarde. Vamos emendar, né? Não deu nem tempo de um cafezinho. Mas é por uma boa causa. Pois é, cafezinho, tá vendo? Eu falo tudo no diminutivo, viu, gente? Pois é. Mas é uma honra estar aqui. Quero primeiro agradecer, né, ao Corecon. Sou conselheira neste conselho. Mas assim, eu preciso agradecer pela confiança em conduzir, mediar uma mesa tão importante ao lado de professores tão queridos. O Rai foi meu professor, então num sábado como esse de manhã a gente estava tendo aula, isso mesmo, e tomando café, a turma era bem animada e tinha um belo café da manhã. Lorival, professor também, meu colega lá do conselho. Ilva, conheço também muito. Trabalhei muitos anos na Pró-Reitoria de Extensão lá da PUC, então lembro de você assim, em alguns eventos. Isso mesmo, lá na extensão, enfim. Mas eu não vou me alongar muito, eu acho que a gente tem que escutar esses professores, né, o que eles têm para falar para a gente. O Rai, aí só para pincelar um pouquinho, assim, como que nós vamos nos organizar. O Rai vai trazer os indicadores mais de Minas de uma forma geral, de todo o estado. Lorival vai apresentar para a gente o cenário da Zona da Mata, né, Lorival? Ontem ele já até deu uma palhinha na hora que ele falou que os desafios, né, para chegar aqui na capital. Isso. Então, ontem ele já até falou um pouquinho, a gente está ansioso para escutar. E a Ilva vai trazer o cenário do norte de Minas. Mas é isso, então eu já vou passar. Sei que está todo mundo já cansado, mas é por uma boa causa, vai ser muito bom, gente. Pessoal, primeira coisa que eu queria fazer é convidá-los a colocar a mão na massa. Tá? Então, assim, vocês conheçam um pouco mais as bases de dados que estão disponíveis com relação às estatísticas sociais, econômicas, geográficas, que existem aqui para todos os municípios, todas as regiões do estado de Minas Gerais. Vocês estão todos convidados a conhecer o site da Fundação João Pinheiro, né, o fjp.mg.gov.br. Nossas bases de dados são riquíssimas, né? Nossos colegas aqui do CDPLAR, né, desde sempre, né, são usuários aqui importantes que dão, né, um retorno fantástico assim de análise a partir dos dados que são produzidos lá. E todos os estudantes, né, podem fazer um trabalho muito importante, né, de conhecer melhor essas realidades locais a partir, né, dessas investigações. Também, né, lembrando aqui o chamado que o meu colega, o Anderson, fez, né, da importância de se pensar o desenvolvimento econômico, né, das periferias, né? Nós tivemos um período muito bacana na Fundação João Pinheiro, recentemente, quando o professor Roberto Nascimento presidiu a nossa instituição, um economista, um demógrafo, né, de muita importância aqui do estado de Minas Gerais, né, do CDPLAR. E no período da presidência dele, nós produzimos lá na Fundação João Pinheiro um plano de desenvolvimento para o Jequitinhonha, muito bottom-up, né? Com viagens, conversando com as organizações locais, conhecendo a realidade local, tendo esse retorno. Ficou um trabalho muito bacana
Infelizmente, né, as diretrizes, as recomendações que ficaram lá colocadas, né, os governos seguintes, né, não cuidaram de colocar em prática, então ficaram lá excelentes recomendações, mas não foram colocadas em prática, né? Então fica aí o convite para vocês também, né, procurarem no site da Fundação o Plano do Desenvolvimento para o Jequitinhonha. É um trabalho relativamente recente, tem uns 6, 5 anos, né, 7 anos, né, que ele foi produzido, então fica aí o convite, tá? Uma outra coisa que eu quero aproveitar também, né, e enfatizar, né, a importância de vocês que vieram aqui a Belo Horizonte, dos colegas que estão sendo formados aqui nas universidades de Belo Horizonte também, não deixarem de comparecer ao encontro de Diamantina, que está chegando, né? Então, não podemos, né, submetam, né, artigos, submetam papers, submetam posters, né, vão assistir, vão como, né, se for o caso também, vão lá como assistentes, mas não deixem de aproveitar, é uma oportunidade imperdível, tá, de conhecer melhor a realidade local, de conhecer Minas Gerais, de refletir sobre a economia brasileira, economia mundial, né, enfim. Essa apresentação, inclusive, ela foi apresentada no último encontro de Diamantina. Eu fiz apenas algumas atualizações, a gente vai retomar esse trabalho, tentando atualizar os dados para o encontro que vai acontecer esse ano, tá? Queria mostrar para vocês o fruto dessa pesquisa. Lembrando, só voltando um slide, né? Os créditos aqui para os meus colegas, né? O pesquisador foi o meu aluno também lá na Fundação João Pinheiro, o pesquisador Tiago Almeida, e a minha grande amiga, grande colega, grande parceira, a professora Carla Aguilar. Tá? Próximo. Então, a notícia inicial que a gente traz é: se a gente olhar para os dados, tentar entender a realidade local, usar o município como fonte de informação para pensar a desigualdade regional pode ser enganador, né? E o IBGE ele trouxe uma solução relativamente fácil da gente implementar, que é a especialização da região geográfica imediata, onde eu identifico, né, 70 regiões de Minas que estão polarizadas, né, por alguma cidade que desempenha um papel mais relevante do ponto de vista das atividades econômicas, sociais, culturais, né, da malha de transporte, da malha de conexão com as regiões mais próximas. E essa regionalização ela é bastante interessante como ponto de partida. Tá? Então, aqui estão as 70 regiões geográficas, aqui de Minas Gerais. Elas são denominadas em função da cidade que desempenha o papel de polo, né? E a novidade que esses dados trouxeram, quando a gente olha para a década passada, é a de que houve uma desconcentração da atividade produtiva. Né? Em 2010, as 7 maiores regiões respondiam por 57,7% do PIB de Minas Gerais. Né? As 14 maiores, 71%. As 21 maiores, 79%. Um grau de concentração muito grande, né, da atividade produtiva no espaço. Quando a gente olha para 2019, a gente percebe que houve uma redução dessa concentração. E aí, né, o motivo da apresentação é convidá-los a refletir sobre o que foi esse processo. Houve uma desconcentração, nesse sentido a gente poderia pensar a desigualdade regional, entre aspas, diminuiu, mas essa desconcentração foi para valer ou não? Eu posso chamar essa desconcentração de uma desconcentração espúria ou não? Né? Eu não trouxe uma resposta, mas gostaria que vocês pensassem sobre isso junto conosco. Tá? E a razão de colocar em xeque, né, esse resultado, de dizer, olha, que notícia boa, mas espera ainda, só que não, é porque talvez isso seja fruto de uma tendência indesejável, que é a da desindustrialização. Será que isso aqui não está refletindo a desindustrialização que aconteceu ao longo da década passada? Nesse sentido, não seria exatamente uma boa notícia. Né?
Então, é sobre isso que a gente gostaria de discutir e refletir. Aqui o famosa curva de Lorenz, né, que todos vocês estão convidados, né, a rapidamente também produzirem as suas, nas suas análises, nos seus estudos, né, o cálculo do Gini, né, mostrando que, de fato, houve essa desconcentração no período. E um primeiro olhar sobre os dados, né, para tentar identificar quem está ganhando e quem está perdendo nesse jogo. Tá? Aqui estão as 20 regiões geográficas imediatas com maior participação no PIB de Minas Gerais, no último ano disponível da série, que é 2019, e aqui estão as mudanças de participação por detrás. O que aconteceu? O que explica, né, aquela desconcentração? A gente já vê de cara que a perda de participação da região de Belo Horizonte teve um peso gigantesco. São menos 4,6% de participação no período. Depois, Santa Bárbara, Ouro Preto. Terceiro, Ipatinga. E quem ganhou? Uberlândia, Pouso Alegre e Patos de Minas. Então, a gente está vendo aí que tem, né, as regiões industrializadas perdendo, né, participação e as regiões vinculadas ao agronegócio ganhando participação ao longo da década. Mas o pano de fundo de tudo isso é que, para a economia de Minas Gerais como um todo, eu tinha, no ano de 2010, o conjunto das indústrias, então, extrativas, transformação, construção, utilidades públicas, respondendo por 33% do PIB de Minas, chegando em 2016 a apenas 24,8%, e com alguma recuperação até 19%, 27%. Então, o pano de fundo é exatamente a desindustrialização que foi discutida aqui. Serviços privados ganham, né, uma maior parte do que foi perdido. Agropecuária e administração pública mantém aproximadamente a mesma participação que havia no início do período. Nesse sentido, olhando agora apenas dentro do setor industrial, quem ganhou e quem perdeu participação, a gente consegue perceber que, de novo, né, são as regiões vinculadas ao agronegócio que estão avançando do ponto de vista da participação industrial. Então, elas, inclusive, estão ganhando espaço também, enquanto regiões onde se há uma maior concentração da produção industrial em Minas Gerais. Né? Belo Horizonte teve uma perda de 5%, considerando só o valor adicionado das indústrias. Santa Bárbara, Ouro Preto, 3,9%. Patos de Minas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, ganhando participação. Pode passar para o próximo. E, mais uma vez, né, trazendo esse olhar para dentro das indústrias, né? O que está explicando essa mudança de ganhadores e perdedores, né? Quando a gente olha do ponto de vista do espaço, do território, aqui em Minas, né? Nós tínhamos a indústria de transformação, especificamente, respondendo por 17,1% do PIB de Minas em 2010, chegando a 13,4% em 2016 e apenas 14,4% em 2019. Né? Do outro lado, as extrativas, 5,7%, 7,5%, depois tivemos Mariana, depois tivemos Brumadinho e terminamos em 4,5%. Então, duas que são estruturantes, né, estão observando com uma perda de participação importante e significativa. E isso nos leva ao exercício seguinte, que é olhar dentro das extrativas quais são as regiões que estão perdendo e ganhando participação. Né? A gente percebe Santa Bárbara, Ouro Preto, né, como a região que mais perdeu nas extrativas. Então, a extração de minério de ferro diminuindo expressivamente nessa região, enquanto que Conselheiro Lafayette e Sete Lagoas ganham em contrapartida. Nas indústrias de transformação, a maior perda acontecendo em Belo Horizonte e Ipatinga, em contrapartida, Pouso Alegre, Araxá e Uberlândia tendo ganhos de participação. Mais uma vez, uma indicação de que as indústrias que estão vinculadas ao agronegócio estão tendo um avanço importante no Estado.
Do setor de serviços, né, deixando claro que a perda de participação na indústria cobra o seu preço para além do que está acontecendo no núcleo do setor industrial, né? Então, as conexões com as outras atividades de maior complexidade, de serviços mais complexos também, acabam sendo penalizadas. A produção de serviços privados em Belo Horizonte também teve uma perda de participação expressiva de 5% no período, né? A mesma coisa aconteceu com Santa Bárbara Ouro Preto, né, que ao perder espaço enquanto produtora, né, de minério de ferro, também perdeu espaço como produtora de serviços de maior complexidade, né. Por outro lado, Patos de Minas, Pouso Alegre, Uberlândia, observando ganhos nesse mesmo período. E quando a gente fala de serviços, a gente está falando de tantas coisas completamente diferentes, né? E é muito importante a gente tentar fazer uma distinção, né, entre serviços de maior produtividade, serviços de menor produtividade, serviços que estão relacionados com capacidade de maior agregação de valor e serviços que não têm tanta capacidade assim de agregação de valor, né? O comércio, em particular, né? A gente tem uma participação no valor adicionado do Estado de 11,8% no início do período e chegamos a 12,3%, quase a mesma participação das indústrias de transformação. Então, ao final da década passada, né, a destruição, a desorganização do nosso aparelho produtivo avançou em tal medida, né, que as atividades do comércio apenas estavam explicando, do ponto de vista do valor adicionado do Estado de Minas Gerais, quase o mesmo que o conjunto de todas as nossas indústrias de transformação. Por outro lado, as atividades imobiliárias estão ganhando participação, e a gente precisa lembrar que quando a gente fala de atividade imobiliária no cálculo do PIB, a gente está falando basicamente de um valor imputado, é o aluguel próprio, né, que os proprietários dos imóveis, sejam empresariais, sejam de uso residencial, estão recebendo. Então, a gente está falando basicamente, né, de uma conta que está sendo feita pelo IBGE, pelos contadores nacionais, que atribui, né, ao capital uma propriedade mágica de gerar retorno, né? Então, eu preciso, né, atribuir à propriedade imobiliária a capacidade de gerar retorno, existindo ou não esse retorno do ponto de vista real, né? Então, quando a gente faz a conta, né, e vê o que significa a participação dos aluguéis no PIB, a gente percebe que há uma fração cada vez maior, né? 1,5, né, pontos percentuais de ganho de participação ao longo de uma década, apenas uma década, né? Mas isso é reflexo da estagnação, é reflexo da nossa perda de dinamismo, tá? Pode passar para o próximo. E se isso, por um lado, está acontecendo, né, por outro lado, né, a gente precisa entender, né, que essa reconfiguração da atividade produtiva que está sendo observada no território de Minas Gerais, ela é um reflexo de duas grandes forças, né, que os teóricos de economia costumam enfatizar e que estão operando mesmo nesse ambiente de baixo dinamismo e de estagnação. De um lado, vantagens comparativas, que não surgiram do nada. Vantagens comparativas que são o resultado dos investimentos que o Estado brasileiro fez na Embrapa para desenvolver tecnologias que tornaram possível uma agricultura de alta produtividade e competitiva globalmente no Cerrado. Então, para a gente entender, né, esse ganho de participação que acontece no Triângulo, subindo até a região de Patos de Minas, chegando lá em cima, a gente tem que entender que essa é uma vantagem comparativa criada pela pesquisa tecnológica que foi financiada pelo Estado brasileiro, né? Isso de um lado. E do outro lado, a gente percebe que Pouso Alegre e Varginha são regiões que passaram por uma troca, né, de participação no comércio atacadista. Isso é reflexo exatamente do quê, né? Nós tivemos em Uberlândia, né, um grande polo logístico que surgiu espontaneamente, a partir de um grande atacadista local que conseguiu montar uma rede de distribuição
com ganhos de escala, que tornou a empresa dele absurdamente competitiva. E o Estado de Minas Gerais, através dos incentivos tributários, né, das renúncias fiscais, levou uma parte grande de empresas que passaram a atuar nessa cadeia logística para outras regiões do Estado, né, particularmente Varginha e Extrema, né, que é um município central aqui em Pouso Alegre. E por que isso é importante? Porque uma cadeia logística bem estruturada, né, com base no comércio atacadista, cria externalidades. Então, se de um lado a gente tem vantagens comparativas, que, como eu disse, não surgiram do nada, do outro lado a gente tem externalidades atuando. E é isso que explica por que houve um transbordamento tão grande de dinamismo e de capacidade de competitividade, de alta produtividade, de empresas industriais do interior de São Paulo para o sul de Minas, né? Essa transformação, essa modificação do espaço, né, produtivo, né, desde Campinas, Atibaia, subindo, né, e entrando no interior de Minas, no sul de Minas, isso transformou a realidade local. Quem visita Pouso Alegre hoje, quem visitou Pouso Alegre 20 anos atrás, consegue ver uma absurda diferença quando a gente observa o que aconteceu ao longo do tempo, né? Olha o ganho de participação da região de Pouso Alegre, 15%. Né? O que se tornou possível? Foi só o avanço do comércio atacadista? Não, muito mais do que isso, né? Foi uma diversificação industrial gigantesca da região. Hoje, quando a gente vai ver o que é produzido do ponto de vista industrial no sul de Minas, tem absolutamente tudo que vocês puderem imaginar, né? Então, e são empresas altamente competitivas, né, que se estabeleceram ao longo da década passada naquela região. Pode passar? Nosso tempo está acabando, eu vou pedir para passar por esses slides agora. Eu queria só deixar um registro aqui de algumas anotações que eu deixei para fazer no debate com os colegas e com vocês, né? Alguns pontos principais que esse olhar para os dados, né, que, mais uma vez, eu volto a convidá-los, todos vocês façam esse exercício, né, de conhecer a realidade local através das estatísticas socioeconômicas que são produzidas para retratar essas realidades, né? Primeiro ponto é que, considerando apenas as atividades agrícolas, nós observamos uma consideração muito forte entre lavouras que mais contribuem para o VBP da agricultura, né? E aqui em Minas Gerais a gente continua muito preso, né, a algumas poucas culturas, né? O café sempre extremamente importante, e explicando, por exemplo, o avanço que a gente identificou na região de Capelinha, que é uma região do Jequitinhonha, né? Então, a gente consegue ver, né, que explorando essas vantagens comparativas estabelecidas, né, muitas oportunidades de desenvolvimento que antes não estavam sendo antevistas, né, abrem caminhos, né, para as regiões que estão mais à periferia aqui do centro, né? A outra coisa foi o grande avanço da soja pelo Cerrado, né? O que explica o grande avanço de Unai, Patos de Minas, Uberaba, Uberlândia, né, toda essa região. Próximo slide. Um outro ponto importante é a questão da sustentabilidade, né? Por que a gente teve essa perda tão grande de participação na região de Santa Bárbara, Ouro Preto, né? Porque as reservas são finitas, né? Então, assim, você basear e depender exclusivamente, né, da exploração de recursos naturais para, né, o estabelecimento de uma base produtiva local, né, isso é absolutamente sustentável quando a gente pensa ao longo do tempo, né? Então, essa lição, acho que aqui fica uma lição muito grande, né, do como que a dependência exclusiva, né, da extração de recursos naturais para a criação de riqueza pode criar uma armadilha, né, para a sociedade, para as comunidades que estão, né, enraizadas localmente, né? Toda essa outra parte aqui das indústrias de transformação
Eu acho que já foi adiantado na fala, eu quero encerrar rapidamente aqui, passar para o próximo slide, né? A importância do comércio, principalmente atacadista, também já foi enfatizada aqui na apresentação. Pode passar. E a última coisa que eu queria deixar aqui registrado para vocês é a importância de um método muito simples, muito bacana, né, que cada um de vocês pode implementar sem muita dificuldade a partir desses dados, que é super importante para análise regional, o famoso método Shift Share. Eu ia falar um pouquinho mais aqui sobre isso, mas é uma forma da gente decompor o crescimento que aconteceu, a perda ou decréscimo que aconteceu numa determinada região, do ponto de vista da produção, do emprego, do que quer que seja, né, em três grandes fontes, né? Pouso Alegre pode ter crescido porque ela faz parte de um sistema que está crescendo, a própria economia de Minas Gerais. Esse é o primeiro ponto que eu preciso separar. Pouso Alegre pode ter crescido porque ela tem um peso maior em atividades econômicas que tiveram melhor desempenho ao longo do período. Isso é uma outra coisa que eu consigo também identificar. E, em terceiro lugar, Pouso Alegre pode ter crescido porque a agricultura de Pouso Alegre, a indústria de Pouso Alegre, os serviços de Pouso Alegre, todos cresceram mais do que a média do Estado. É o que a gente chama de crescimento diferencial, né? Por que eu trouxe essa última, né, recomendação aqui de trabalho, né, para todos nós? Porque o que eu consegui observar fazendo o Shift Share reforça exatamente aquela análise, né, mais impressionista que a gente consegue fazer também, que também é sempre muito importante, né, de olhar diretamente para os dados que refletem a realidade que a gente está querendo entender um pouco melhor, né? Então, os dois olhares são complementares e necessários, né? O olhar mais intuitivo e o olhar mais técnico. E eles precisam ser complementados, né? E cada um de vocês pode fazer isso. Então, é um convite para que vocês façam esse tipo de exercício e se apropriem, né, desse conhecimento e dessas informações que são públicas, que são produzidas para o bem público, né, da nossa sociedade. É isso. Ai, obrigada pela belíssima aula. Já vou passar para o Lorival para a gente não perder tempo. Quero saber quantos minutos eu tenho. 20 minutos, né? Eu vou pedir quando der 10, você já me avisa, depois 15, para eu poder, né, acelerar, porque eu tenho um problema de falar demais. Bem, primeira coisa, assim, agradecer o convite, né? É bom a gente estar pensando sobre as questões da Mata Mineira, né? E sobre a questão do desenvolvimento local. Tanto é que minha fala ela vai estar concentrada basicamente em questões mais gerais. Eu não vou ficar dando muitos números, a lógica não é essa, é tentar. E muitas das coisas que eu vou falar para a Mata Mineira tem a ver com Minas também, e tem a ver com as questões das regiões, né? A gente. No fundo, a gente não tem política territorial em Minas há muito tempo, né? Já teve-se uma discussão de planejamento, essas coisas, né? E falar depois de tudo que eu ouvi hoje aqui, né? E ontem também, né? Facilita muito minha fala, né? Então, acho que muito do que eu vou estar falando já foi, de certa forma, tratado, né? Que vai desde dos recursos que vão financiar as necessidades e por que a gente não tem, né? A questão da sustentabilidade, né? Que tem que ser, se a gente pensar em processo de desenvolvimento, é ponto central, ODS é coisa séria, né? Então a gente tem que estar com isso bem definido e as questões do porquê a gente, né, vive as coisas que a gente vive, né? Primeira coisa que eu quero começar, desculpa, estou indo muito longe para tentar voltar, mas é necessário chamar atenção para isso, é chamar atenção de que o pessoal da minha geração de economistas, eu já sou velho, né? E uma das vantagens de ser velho é ter visto muita coisa acontecer, é que, para mim, economia é economia política, né? Então, a gente tem que ter, meu corte é esse, né?
Eu até brinco que certos exercícios que eu faço são neoclássicos, né? Mas mesmo quando eu faço um exercício neoclássico, eu estou fazendo isso com um fundamento, sabendo que tem coisas que condicionam aqueles resultados. E se a gente tem clareza para isso, né? Outra coisa importante é que a ideologia, ela não tem como ser separada da economia, tá? Então, e se a gente tem clareza, então é importante, esse autor tem essa perspectiva ideológica. A gente não pode ser desonesto intelectual, isso é outra coisa. Mas se assumir, né, enquanto de esquerda ou de direita, é muito importante. É bom que o cara fale, minha perspectiva é essa, né? Então, por exemplo, minha leitura, na minha opinião, pelo menos, na minha visão, é uma leitura de esquerda, né? E isso tem significativo, né? Eu virei para o deputado depois e falei, não se envergonhe de assumir que você está assumindo posições de esquerda, né? E que ele falou que é uma questão de narrativa. Não é uma questão de narrativa, né? Quando você trabalha com fake news, né? E a direita que está trabalhando com fake news, a extrema direita que está trabalhando com fake news, isso é anticientífico, tá certo? Então a gente tem que, na academia não pode. Eu não sei como um colega pode ser de extrema direita, né? Sendo terraplanista ou coisas negacionistas, antivax, essas coisas como já foram faladas, né? E aí, na semana passada, eu comecei a pensar seriamente em me aposentar. Eu já poderia ter me aposentado, acho que já há uns quase 10 anos, né? É, mas eu não me aposento, né? Porque eu gosto desse público cativo, então eu gosto de trabalhar, gosto de discutir as coisas, gosto de discutir para quem já sabe, né? Que é a vantagem de pegar uma plateia que está entendendo as coisas, e o nível das perguntas, né? Revela esse tipo de coisa, né? A gente tem uma facilidade, né? Mas aí um aluno que me fez lembrar essas perseguições que os professores estão sofrendo com essa coisa de escola sem partido, alguma coisa assim, falou, meu professor, o senhor está falando muito de política e pouco de economia. Eu estava dando uma aula de economia e gestão da saúde, que é uma matéria que trabalha com políticas públicas na área de saúde. Então, não tinha como não falar de política. Eu acho que ele ficou irritado, porque eu citei o Nicolas e citei o Zema, né? Quando estavam propondo coisas que, na verdade, são crimes, né? O Zema, depois que ele deu uma declaração de que não ia usar o aparato de Estado no qual ele controla para garantir a vacinação das crianças, e estavam se referindo principalmente a HPV, e o Nicolas estava fazendo essa pressão em nome de uma tal de liberdade, e de liberdade das meninas, principalmente, né, terem câncer de colo de útero. É essa liberdade que o Nicolas estava defendendo. Eu acho que o Nicolas e os Zema estão cometendo um crime. Para mim, o Ministério Público deveria se movimentar pesadamente em cima deles. Por isso. Esse menino também não entendeu que eu estava falando de economia. Porque, como o deputado falou cedo, você, quando toma determinadas decisões como gestor público, e eu estou falando isso porque isso tem a ver com as coisas que eu vou falar sobre as escolhas que os gestores públicos fazem em termos de desenvolvimento local. E as práticas que são tidas nos municípios, no governo do estado e no próprio governo federal. E isso implica nos resultados que as regiões têm, e a mata vem sofrendo muito por causa desse tipo de comportamento, né? Recursos, por exemplo, estão chegando a alguns municípios da Mata Mineira, estão sendo utilizados para pintar lugares que antes estavam pintados de vermelho, por exemplo, um campo de futebol cujo time, a cor era vermelha, pintar de verde e amarelo. Esse é o uso do recurso público. E por quê? Porque verde e amarelo é bacana, né? Entenderam, né? Isso irrita quando as pessoas ouvem, né? Por quê? Esses recursos tinham que ser utilizados de uma maneira que beneficiasse as pessoas. Precisava de pintar? Não. Você poderia utilizar para outras coisas para o município, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai chegar lá, né? Então, não é uma questão de ser de direita e de esquerda, mas as escolhas e da responsabilidade com as escolhas dos projetos
que os gestores públicos têm nos vários níveis. Isso é sério. Bem, aí vamos começar a entrar exatamente na questão da Zona da Mata, né? E chamar atenção primeiro na questão do que eu chamo da historinha, né? E como isso tem a ver, né, com essa questão da sustentabilidade, né? Primeiro, como mineiro, né? Eu sou paulista, né? E já me considero mineiro, porque eu tenho mais tempo de Minas Gerais. E sou um mineiro da Zona da Mata, e mais do que da Zona da Mata, eu sou um carioca do Brejo, né? Que é Juiz de Fora, né? Minha filha fala tomate, ela diz que não fala, mas ela fala tomate. Então, tem toda uma linguagem específica, tem todo um comportamento específico que a gente tem na região, e a Zona da Mata já teve uma identidade cultural maior. Para mim, essa tal da globalização, essas coisas assim, se perdeu muita coisa de identidade cultural na região, né? Por exemplo, várias cidadezinhas lá tinha um monte de calangueiro, né? Os caras cantavam uma espécie de desafio, né? Que o pessoal fazia. Alguns lugares tinham folias de reis, tudo isso principalmente na micro-região lá de Juiz de Fora, está desaparecendo, né? É, não estou fazendo juízo de valor se isso é bom ou isso é mal, mas a identidade cultural que a gente tinha tá mudando, né? Então, é uma coisa para a gente entender, né? O Anderson chamou a atenção sobre o que significa certas coisas, né? E aí, né? Eu, como eu falei, virei esse mineiro, essa coisa, e até comecei a fazer umas brincadeiras do tipo que o cara lá da Zona da Mata, e principalmente da micro-região lá de Juiz de Fora, ou de Juiz de Fora, faz, né? Porque o pessoal lá, o Atlético, ou o Cruzeiro vão jogar lá e ninguém torce para o Atlético, para o Cruzeiro lá, né? O pessoal é botafoguense, é flamenguista, essas coisas todas, né? Porque o pessoal se acha realmente, e essa é uma das coisas que tem que ser entendida na região, né? Essa polarização que o Rio de Janeiro, né, e a relação que a gente tem com o Rio tem a ver com a própria questão da corte, né? Já vem desse tipo de coisa, entender esse movimento que vem, né? O Dom Pedro disse que ele tinha um irmão bastardo lá, o Mariano Procópio, um parente bastardo, uma coisa assim, que era uma pessoa importante. Ele de vez em quando estava lá em Juiz de Fora, né? O Dom Pedro II, né? Petrópolis fica relativamente perto lá, né? Então, se vocês começarem, a nossa ligação com o Rio é muito grande e nossa situação, eu vou falar do negócio da indústria, né? Também é muito interessante, porque a gente teve um passado industrial importante, né? E isso, de certa forma, configurou a mentalidade, digamos, das elites locais, né? Tem muita coisa do comportamento. E aí, uma vez eu lembro que a Maria Regina Nabuco, né? Ela virou numa reunião do conselho, ela falou assim: vocês do interior? Eu falei: não, do interior não, do interior aqui é Belo Horizonte, está bem no interior do estado. Nós somos do exterior e quase o litoral. Não é à toa que o pessoal fala que é a Federal do Litoral, o FJF, os times de futebol são recepcionados, bem-vindo ao litoral, tal, essas coisas assim. Tem essa mentalidade mesmo próprio, né? E tinha uma placa, eu pena que eu não fotografei, mas está na minha memória. Logo que eu mudei para Juiz de Fora, na estação rodoviária, lá, ferroviária, lá, né, que não funcionava mais, tinha uma placa indicando para o Rio de Janeiro e indicando na direção de Belo Horizonte, escrito interior. O negócio você vê como Juiz de Fora se via. Aliás, o deputado falou, Oliveira era para ter sido, o Juiz de Fora meio que ele esnobou, não quis ser capital de Minas. Tem todo uma história. Era muito rica a região, a cidade, e eu vou chegar lá ainda, né? Vou acelerar, né? Para a gente poder falar algumas outras coisinhas. A gente primeiro precisa ter uma ideia, se a gente fala Zona da Mata, pensar mais ou menos que a gente tem quase 3 zonas da mata, 3 matas, por assim dizer. É a região da micro-região de Juiz de Fora, né? Depois, uma outra que você pode pensar que é mais Cataguases, Leopoldino, Bar, né? Aquele meio, e mais para cima, Ponte Nova, Viçosa, né? Então, são, eu diria que elas têm regiões. Isso, por que é importante?
se eu for começar a pensar em planejamento, eu não posso pensar em modelos, né, que provoquem uma mesma política para as três. Eu tenho que dividir, né? Na verdade, porque as necessidades elas são um tanto distintas e as propostas, o que a gente tem que fazer, né? Pode ter coisas que sejam comuns, mas tem coisas que vão ter que ser específicas pelas características mesmo das regiões, né? Então, a gente tem primeiro que tomar esse cuidado. A gente diria o seguinte, em termos históricos, aquilo lá era uma área proibida, né? O caminho, né? Para não ter descaminho das minas, né? E a ocupação primeiro se dá por cima, né? Viçosa, né? Então a gente começa e tem a ver até para fornecimento de alimento para as minas, aquelas coisas assim, né? Tem esse tipo de coisa. A parte mais de baixo, então, Juiz de Fora, ela vai começar a ser ocupada depois, né? Inclusive, a própria cidade de Juiz de Fora, a cidade mais importante é uma cidadezinha perto lá, chamada Rio Pomba, né? Era mais importante, é um desmembramento do termo do Pomba, Juiz de Fora, né? Então, o negócio porque era muito pequenininha, né? Mas era a cidade era mais importante que Juiz de Fora. No século XIX, que a gente começa, né, a ter esse tipo de crescimento, basicamente vai ser via desmatamento e também a questão do café. E aí essa questão do desmatamento é uma característica da mata, né? Tem uma coisa que a gente tem que ter orgulho na zona da mata, é o quê? Nós éramos, pelo menos há um tempo atrás, um dado que o cara do IF me deu, a região que menos desmatava em Minas Gerais. Sabe por quê? Não tinha mais nada para desmatar. Então, qual é né? Então, a gente tem essa situação. Então, qualquer processo tem que passar pela recuperação da mata. A mata é importante, né? E isso talvez seja uma coisa comum para as três sub-regiões que eu falei aí, né? Só para vocês terem uma ideia também, essa questão do respeito, a tolerância e tal, a gente tinha lá o Dom João VI, uma das primeiras medidas dele, uma das medidas dele foi a guerra aos botocudos, não sei se vocês já ouviram falar disso aí. Os botocudos, coitados, foram uma invenção, quer dizer, criaram uns índios ferozes, né? E decretaram guerra aos coitados. E esses botocudos, na verdade, eram os índios que estavam lá já fugidos de outros índios. Eram os índios pacíficos. Não queria saber, eles fugiram para não brigar com os outros, né? Porque tinha muita briga entre os índios aqui na nossa história, né? O próprio termo potiguar é comedor de camarão e é um termo de desdém. Aquele índio lá é um comedor menor, não é um guerreiro, não vive da caça, ele come camarão. Né? Um negócio assim. Hoje eu ficaria muito feliz de ser um comedor de camarão. Mas só para poder acelerar e chegar em pontos importantes aí. Em função dessa perseguição aos índios, tal, tem uma cidade lá chamada Guidoval, que é uma homenagem ao Guido Malher, né? Essa cidade lá de Guidoval, esse cara era uma espécie de gerente de índio, né? Ele utilizava os índios, ele organizava os índios, né? Foi um grande gerentão de índio, né? E esses índios forneciam mão de obra, né? E o que vai acontecer? Boa parte inclusive, essa coisa dos índios lá é tão forte que depois é muito comum nos relatos de negros na região que eles têm mistura com índios, e tem, inclusive, eu tenho uns amigos, né? Fala assim, minha família tem puri, né? Nós somos puri puro, né? Assim, eles falam um negócio desse tipo. E o puri puro era assim, eu não sei o que aconteceu com a múmia lá depois do incêndio. Se vocês fossem no museu lá da Quinta da Boa Vista, tinha uma índia que tinha sido mumificada, ela caiu lá, e eles estavam lá. Tinha muito índio na região que foi incorporado, inclusive as atividades produtivas, muitos escravizados, e depois, ou então as mulheres mesmo roubadas das tribos para poder, porque teve muito depois, em determinado momento, com vinda de negros do Nordeste, né, vinha muito homem, então precisava de mulheres, né? Então tem um processo de muita violência, né, e a Câmara de Juiz de Fora, inclusive, um presidente de província ficou feliz uma vez de falar que a gente já não tinha mais nenhum índio. Tinha matado todo mundo. Era em Juiz de Fora, né? Então a gente tem essa característica. Mas aí vem o café, né?
que gera as condições para a gente desenvolver em Juiz de Fora e que vai ser referência para a região, junto com o trem, né? Também a questão do setor de serviços e que vai possibilitar o desenvolvimento industrial, né? Então a gente passa a ter uma coisa meio sofisticada em relação a isso, né? Vou acelerar. E basicamente o que a gente tem? Você vai ter uma ideia de que o orgulho lá da princesinha mineira e de toda a ligação que vai ter, o café é uma importância brutal e tudo convergindo para essa área, né, como um grande centro de recepção e triagem. Depois, com a decadência do café, a substituição se dá via pecuária, e como o Lessa falou, além de uma produção pecuária de leite de baixíssima produtividade, a gente tinha a vaca atlética também, que sobe e desce morro, né? Então, é uma coisa que não ajuda muito. Na verdade, Juiz de Fora, depois desse processo de decadência, que dura décadas, vários movimentos que a gente teve tentando recuperar, e, basicamente, a questão da estagnação está associada a muita coisa que o Adib Jatene falou. O problema não é que o pobre é pobre, o problema é que o pobre tem muitos amigos pobres. Ou seja, Juiz de Fora e muitas, mesmo as outras cidades também, São Paulo, no nosso canto, estão cercadas de municípios pobres. Então, todo o processo de desenvolvimento tem que passar necessariamente pelo quê? Da gente estar olhando que esses municípios você tem que pensar em estratégias para eles poderem ir bem, para Juiz de Fora, Muriaé, Cataguases, Leopoldina, e mesmo lá em cima, melhorar o próprio entorno, para você poder ter um crescimento e um desenvolvimento equilibrado, né, nesse sentido, né? A gente, apesar de tudo que tentou se fazer, a gente não conseguiu, vou pedir mais 3 minutinhos só para encerrar, a gente não conseguiu reverter, os números praticamente mostram uma estagnação na participação do PIB, apesar de tudo que tentou ser feito, e daria para eu contar um monte de história de um monte de coisa que foram feitas, né? Mas, basicamente, o que eu queria chamar a atenção é voltar à questão da responsabilidade do papel dos prefeitos, do governo de Minas e do governo federal em relação a isso tudo. Primeiro, lembrar, uma vez, eu não lembro, graças a Deus, eu não lembro o nome do secretário do Zema, que foi numa discussão sobre desenvolvimento lá, e ele falou o seguinte, ó, eu não trago nenhuma proposta de desenvolvimento para essa região e nem para nenhuma de Minas. Falou. E a minha proposta é o seguinte, eu quero privatizar tudo. E foi aplaudido pela classe empresarial. O que é uma estupidez, não porque você é favorável a privatizar ou estatizar, isso é uma discussão idiota, tá certo? Não é a privatização não vale por ela mesma, nem a estatização vale por ela mesma. Ela tem que ter uma lógica, né? Você tem coisas que você tem que estatizar, mas tem uns caras tão estúpidos que os caras outro dia falaram em privatizar a EBSER. A EBSER é uma empresa que depende totalmente de recurso público. Ela é uma empresa pública. Ela não tem sentido de ser uma empresa privada. Então, aí vamos. Mas vamos depois falar nisso daí. Só para finalizar. Na verdade, eu falo que os municípios eles precisam agir pesadamente no que eles, inclusive, têm recursos para isso. Pode ser pouco, mas tem. A questão da educação, né? Os serviços públicos de qualidade que são obrigação dos municípios oferecerem. Inclusive, tem municípios pequenos que, em função do fundo de participação do município, pelo volume de habitantes que eles têm condições de fazer muita coisa. Aí, detalhe, e aí a questão das escolhas. Uma vez conversando com prefeitos da Mata, eles começaram a reclamar, eu falando que era importante que eles contratassem ou dessem o suporte para a Emater, para os técnicos poderem dar o atendimento aos produtores rurais. E os caras falam, mas não temos dinheiro para isso. Aí levanta um amigo meu e fala assim, quanto a Secretaria de Agricultura gastou na última festa country? Né? Para isso vocês têm dinheiro. Para o Luan Santana vocês têm dinheiro. Né? Então, aí o Gustavo Lima, sei lá, eu não entendo, eu não conheço essas coisas aí. Mas é isso. Aí, só para poder finalizar,
É preciso que a gente tenha uma preocupação, a questão viária, né? Precisa ser pensada, e a questão da política aí entra firme. A BR-267, que é extremamente importante, é horrível, né? Pista vai e volta, não tem os recursos e tal. E aí, basicamente, com o impeachment da Dilma, um projeto que estava prontinho para começar, não vai ser retomado tão cedo. Ou seja, em última instância, para fechar, é o que eu estou falando, que é muito importante uma série de assumir responsabilidades em relação à mata, sobre um monte de necessidades que ela tem. Isso vale, não é só para a zona da mata, isso vale para todas as regiões que forem analisadas. Tá certo? Obrigado, desculpa ter falado demais. Obrigada, Lorival. Passar agora para a Ilva. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao Corecon, né, pelo convite de participar dessa mesa, né. Acho que ser o último, né, a última fala é uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo ficou mais fácil, porque acho que tudo que foi dito nessa e outras mesas vão corroborar para a minha fala, né. Então, eu gostaria de iniciar, né, eu coloquei ali o início, né, com uma citação do Guimarães Rosa, né. O senhor sabe, sertão é onde manda quem é forte. Com as astúcias, Deus mesmo, quando vier, que vem armado. Então, o sertão, né, tem o sertão romântico e o sertão real. Eu só vou contar assim, hoje, quando eu cheguei a Belo Horizonte, né, aí o motorista de táxi falou assim, a senhora está vindo de onde? Eu disse, senhora, eu estou vindo de Montes Claros. Nossa, que lugar quente, né? Aquele lugar é muito seco, né? Lá perto de Valadares, né? Então, eu disse para ele, maior respeito aqui a todos os valadarenses, né? Eu disse, não, Montes Claros não é perto de Valadares, né? Montes Claros é norte de Minas, realmente é um lugar longe, mas é no norte de Minas, e Montes Claros também não é tão seco, né? Pelo contrário, esse ano choveu bastante, né? Quer dizer, tradicionalmente, é uma região que está incluída, inclusive, no semiárido, né? Geograficamente, aqui, tiverem geógrafos aqui, podem explicar melhor do que eu toda a caracterização do norte de Minas, né? Que é o sertão. Esse sertão de Guimarães Rosa, né? Então, o sertão, ele é visto como um lugar de violência, né? Um lugar de pobreza, de miséria, de não inclusão, né? Então, o sertão é um lugar distante, um lugar inatingível, né? E eu pensei em começar a minha fala falando disso, né? Como que o sertão, qual que era esse conceito de sertão? Sertão é um lugar que é longe, né? Difícil de chegar, e é assim que foi visto o sertão no Brasil. Tudo que não era litoral era sertão, né? Então, o Brasil foi colonizado no litoral. Todas as cidades mais antigas brasileiras são no litoral, né? E o sertão ele foi ocupado também pelas águas, né? As cidades mais antigas do norte de Minas elas são ao longo do Rio São Francisco. São Romão, Matias Cardoso, São Francisco, Januária. Então, o rio foi o acesso para se chegar ao sertão, né? Se chegou através do rio, o rio foi importante, porque era através do rio que se fazia o caminho para fazer o transporte de gado e também de mercadorias do Nordeste para o Sudeste. Essa foi a ocupação aí desse tão falado sertão, esse sertão rosiano, né? Tão falado por ele, né? Eu acho que essa tradução desse sertão. Então, assim, o desenvolvimento de uma região como o sertão é muito complexa, né? Eu acho que todos aqui já colocaram as questões que de Minas Gerais, né? E Minas Gerais, eu não sei se, acho que aqui todos sabem, Minas Gerais teve o maior número de presidentes da República, teve o maior número de presidentes da Câmara, o maior número de presidentes do Senado, inclusive, que agora é mineiro, né? Então, Minas Gerais, politicamente, como o professor Lorival e outros aqui disseram, Minas Gerais tem uma importância política enorme, né? Tanto é que nas eleições se fala que as decisões, né, que Minas é o fiel da balança, já dizia lá, né? Livro tradicional. Minas é o fiel da balança do Brasil. Mas Minas, ela tem essa homogeneidade, digamos, política, mas não tem econômica, né? Então, nós vivemos lá no sertão, esse sertão distante, né?
E tem um outro dado, eu acho que aqui fica muito apropriado falar dele, eu fico mais confortável até para falar do que dos próprios dados econômicos, que é a questão do ensino superior. Quem sabe aqui quantas universidades federais tem em Minas Gerais? 11. 11 universidades federais. Você podia colocar o mapa de Minas, ele é próximo. Então, são 11 universidades. Está lá as regiões de Minas, né? Então, vamos lá. Então, a Zona da Mata, né? A nossa região lá do professor Lorival, se eu me corrija se eu estiver errado, professor. Então, lá nós temos a Universidade Federal Juiz de Fora, a Universidade Federal de Viçosa, e está na Mata também a de São João del Rei. Mas tá vertentes, então tá. Não, mas depois eu vou falar dos IFETs. Então, vamos olhar o mapa. Então, vamos olhar ali, da metade para baixo, nós vamos ter, então, a mata. Com duas, a vertente com uma, a região central, nós vamos ter a UFOP e a UFMG. Aí nós vamos ter, na região sul, né, se falou tanto aqui, o professor Raimundo falou, né, professor, de Pouso Alegre, então nós vamos ter Alfenas, Itajubá e Lavras, 3 universidades federais. Aí vamos ter, lá no Triângulo, né, vamos ter, junto ali do Triângulo, vamos ter a Federal do Vale, a Federal de Uberlândia e a Federal do Triângulo, né, que é Uberaba, né, a UFTM, né, do Triângulo Mineiro, 2 federais. E vamos ter, lá no Vale do Jequitinhonha, tem uma aluna aqui do Vale que falou, do Vale do Jequitinhonha, vamos ter a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, né, que é lá na entrada do Vale. Então, se a gente olhar bem o mapa, não vamos ter Universidade Federal no Noroeste, não vamos ter no Norte de Minas, não vamos ter também na região, qual é a outra região? O Alto Paranaíba. Então, as universidades, isso para a gente é um indicador de como que se deu o desenvolvimento do Estado, né? Como que as universidades elas são importantes e por que o Norte de Minas não tem uma universidade federal. O Norte de Minas não tem, nós temos lá uma unidade da UFMG, porque ali no Norte de Minas tem uma característica importante, tinha 3 colégios agrícolas, um em Januária, um em Salinas e um em Montes Claros, que era da Universidade Federal. Qual que é a ideia? Por que não instalar uma universidade federal e sim um colégio agrícola? Uma região muito pobre com gente muito pobre para estudar em universidade, né? Então, essa é o desenho, né, do ensino superior em Minas Gerais, e Minas que tem o maior número de universidades federais do Brasil, né, e que recebe o maior número de investimento federal em educação superior. E nas regiões mais pobres, estão totalmente desprovidas do ensino federal superior. Bom, e nós, né? Nós somos uma universidade estadual. Como que nós conseguimos ser uma universidade estadual? Bom, não é uma história muito simples de ser contada e também rápida de ser contada. Nós éramos uma fundação. O governo de Minas tinha muitos problemas com fundações que foram criadas por decretos estaduais, mas essas fundações elas não eram mantidas pelo poder público. E havia toda uma pressão, né, para resolver o problema dessas fundações. A Constituinte Mineira, os constituintes resolveram propor, né, junto com o governo de Minas, criar uma solução para isso, né? Vamos criar uma universidade que junte todo mundo, né? Tinha gente em Divinópolis, tinha Diamantina, tinha Patos, tinha em todo lugar do estado. E vamos criar um modelo Unesp, aqui o professor de São Paulo. Então, vamos criar um modelo Unesp, uma reitoria em Belo Horizonte, e vamos pegar todo mundo e jogar aqui dentro dessa universidade. Bom, aí não deu, né, gente? Aí era a nossa chance, né? Nós falamos, agora é nunca, né? Não, é agora ou nunca. Ou nós trabalhávamos, né, e juntávamos todas as lideranças regionais, estudantes, professores, todos, prefeitos, para tentar criar uma universidade estadual no norte de Minas, ou viraríamos uma unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais, que foi, de fato, que foi criada, né? Então, foi uma oportunidade política, né? Por isso que a política é importante, né? Naquele período, o líder do governo Nilton Cardoso era de Montes Claros, né?
e nós tínhamos uma bancada, a bancada do Norte, era uma bancada importante, fizemos um grande trabalho, enfim, conseguimos transformar aquela fundação em universidade estadual. Então, essa é um pouco da história, por isso temos uma universidade pública no norte de Minas. Não conseguimos ter uma universidade federal, apesar que foram muitas as tentativas, né? Para quem quiser saber sobre o assunto, tem muitos estudos aí que falam sobre a criação de universidades federais e mostram como que essa relação de lideranças políticas regionais e universidades federais são intimamente ligados. Tancredo Neves não nasceu no norte de Minas. Arthur Bernardes não nasceu no norte de Minas. Né? Juscelino Kubitschek não nasceu em Montes Claros, nasceu em Diamantino. Então, só para mostrar para vocês como essa intimidade do poder político e regiões ele é muito forte. Bom, dito isso, eu vou colocar um pouco também como é que se deu esse processo de tentativa de desenvolvimento desse sertão. Então, esse processo, a primeira tentativa de chegar ao sertão foi levando a estrada de ferro. Né? Então, a estrada de ferro foi uma tentativa, no final na década de 20 e 30 do século passado. A estrada de ferro vai chegar em Montes Claros em 26, e depois ela vai se estender até que ela faz uma ligação com a Bahia. Eles conseguem fazer. Mas a estrada de ferro ela também não proporcionou o desejado desenvolvimento da região, o crescimento da região. Mas ela fez com que Montes Claros se tornasse o ponto de referência dessa região. Por isso, hoje, Montes Claros ela é a maior cidade de uma região que tem 89 municípios, quando Montes Claros tem quase 420 mil habitantes, e a segunda cidade mais populosa tem 70 mil. Então, é um grande problema. O professor Lorival está colocando, se tem um grande município polarizado, que polariza todo o desenvolvimento e o crescimento regional, enquanto ao redor dele, só pequenos municípios, todos dependentes daquele município. Esse é um problema também que não se resolveu. E, a partir da estrada de ferro, a próxima tentativa de se criar, ela está no mesmo... na mesma vertente das tentativas de desenvolver o Nordeste. Então, vamos desenvolver o Nordeste, e aí foi a outra tentativa de se incluir o norte de Minas na região da Sudene, que também foi um grande trabalho político. Se incluiu ao norte de Minas, chamado Polígono das Secas, que vem até, pega todo o norte de Minas. Então, essa foi a outra tentativa. Bom, tiveram outras, a criação do DENOX, que também foi uma outra possibilidade para desenvolver o Nordeste, que também o DENOX está em Montes Claros. Só para vocês terem ideia, Montes Claros tem todas essas instituições que estão no Nordeste. Montes Claros tem o Banco do Nordeste, tem o DENOX, tem a Codevasf, e tem a Sudene. Então, tudo isso instalado em Montes Claros. E essa tentativa de levar o DENOX e a Codevasf foi para os projetos, tanto o projeto Gurutuba, lá do Rio Gurutuba, para irrigação, porque tinha duas frentes. Uma era a industrialização, a partir da década de 60, e a outra era a irrigação. Bom, é o sertão da seca, então vamos levar água para o sertão. Então, a tentativa de desenvolver o norte de Minas tinha essas duas frentes. Alguns municípios que eram mais dotados de infraestrutura, como Montes Claros, Pirapora, estavam mais próximos do Centro-Sul, próximo das grandes rodovias. Montes Claros é um grande entroncamento rodoviário, tinha aeroporto, E então Montes Claros ela estava dentro desse processo de indução, promovido pelo Estado, de industrialização, através dos incentivos fiscais e financeiros. E os outros municípios que estavam mais próximos à bacia do São Francisco do Gurutuba, estavam dentro do projeto Gurutuba e o projeto Jaíba, que são projetos de irrigação voltados para a agricultura de exportação. Então, esses foram os grandes projetos dos anos 70, dos anos 80, que foram desenvolvidos no norte de Minas. E aí, a partir daí, se cria mais um
uma outra questão, né, que era essa concentração, né, dos projetos em poucos municípios, né? E essas micro-regiões, algumas se desenvolveram um pouco, né, em função dos projetos de irrigação, outros municípios perderam muito, né, perdas relativas em função de desmembramento dos municípios por causa do projeto de irrigação, né, que é o caso do município de Jaíba, que foi desmembrado e hoje é maior do que o próprio município sede. Enfim, vários problemas ocorreram a partir daí e no final dos anos 90, a própria crise, né, dos anos 80 e 90, vai haver uma estagnação completa do processo de industrialização. As indústrias, a maioria delas fecharam, né, houve que a gente chama de, fala-se que Montes Claros é um cemitério de indústria, eu consigo também no Nordeste como todas, essas indústrias eram, a maioria delas, indústrias intensivas de capital, né, isso o professor Enzo já colocou, também levar indústrias como a Biobras, a Peugeot, a Nestlé, enfim, indústrias altamente intensivas de capital e numa região muito pobre, que não tinha mão de obra, né? A universidade vai chegar muito depois, né? E também, inicialmente, com poucos cursos tecnológicos, né? Eu diria que hoje a região tem, né? Até hoje nós temos o Instituto Federal, né, que é uma formação de mão de obra tecnológica, como o professor também colocou, tem SES, tem SENAI, tem um monte de gente formando mão de obra. Mas naquele período que o processo começou, não tinha. Então, você começa um processo antes de ter infraestrutura para receber adequadamente aquele processo, não ia dar certo, como de fato não deu, né? Então, esse é o desenho, né? E eu queria agradecer mesmo assim publicamente alguns colegas meus. Eu acho que a partir da universidade, o papel da universidade foi tão importante que hoje é possível. Todas essas leituras que a gente faz da região foi a partir da universidade, colegas nossos, né, que produziram, né, a professora Luciene, o professor Marcos Fábio, são nossos colegas do departamento de hoje aposentados, que escreveram sobre a formação econômica do Norte de Minas, que não tinha nada, né, foram eles os pioneiros, né, pesquisadores, né, o professor Zé Maria também, que é um colega nosso aposentado também, que fez a primeira dissertação sobre a questão da Sudene, e aí foi se construindo conhecimento sobre a região, porque nem isso se tinha para entender a região, né? E eu queria fazer referência a um trabalho que eu acho extremamente importante, que é do professor Laurindo Meck, né? É um historiador econômico, que a tese dele é Em Nome da Região a Serviço do Capital. Esse é o Norte de Minas. Muito obrigada. Gente, que aula, né? Tanto de história, aula de política, economia, né? Economia é isso. Muito bom conhecer e entender um pouco melhor do nosso estado, com professores tão capacitados, que falaram tão bem, de uma forma tão didática. Então, agradeço muito pelas palavras de vocês. Já vamos abrir para as perguntas, né? Pelo prazo. 2 blocos de 3 perguntas. Tem 4 pessoas, então. Aí a gente faz. Aí se apresenta, viu, gente? Antes, por favor. Boa noite. Eu me chamo Evelyn, sou acadêmica do curso de Ciências Econômicas na Unimontes, e a minha pergunta é sobre o desenvolvimento do norte de Minas em relação ao Porto Seco. No Brasil, né, possui 63 portos secos e apenas 5 destes é aqui de Minas Gerais. 2 na região metropolitana, 1 no Vale do Rio Doce, 1 no Triângulo e o outro lá na Mata, e nenhum no norte de Minas, que é uma região, né, que carece de muito desenvolvimento e de muitos investimentos. Há alguns rumores, né, sobre a implantação desse porto seco, e eu queria saber a opinião de vocês sobre se existe uma viabilidade econômica para a abertura desse porto seco. Qual seria a região norte mineira, né, mais estratégica para essa abertura? E também quais seriam os principais pontos positivos dessa abertura em relação ao estímulo de novos investimentos? Obrigada. Quem que é outra?
Sim. Mais? Outra aqui? Aqui na frente também tem. Então, você, depois a Tânia e depois... Ai, tadinho, pô. Não, eu vou entregar o microfone para ele. Então, boa noite. Meu nome é Caio. E o Raimundo, no início, na primeira apresentação, ele falou sobre a perda de relevância, é, de algumas regiões de Minas Gerais, a relevância relativa dentro de um contexto de estagnação, e de perda de diversificação da economia. Quando esse tipo de deslocamento acontece, isso também é um deslocamento de capital, é um deslocamento populacional, e também isso se configurou nas outras indústrias que você mostrou, do comércio, serviços que estão relacionados a essa indústria extrativa. Aí eu queria saber se esse deslocamento de capital poderia ser aproveitado para reduzir a desigualdade regional, promover um processo de industrialização, de complexidade tecnológica e industrial, girando em torno desses setores. Se tem alguma possibilidade disso ser feito, ou isso estaria se configurando somente mais um ciclo irracional, um ciclo meio ruim de crescimento de uma região, um crescimento exponencial de uma região dentro de um setor pouco diversificado, e depois de uma decadência junto com toda a infraestrutura que depois fica largada às areias do tempo. Obrigado. Antes, queria parabenizar todos, né? Acho que tema Raízes e Horizontes, eu acho que ficou bem configurado. No final, esse painel de fechamento, né? E, então, aqui eu gostaria de fazer uma questão, primeiro, para o professor Raimundo, se você apresentou, né, desenvolvimento por município, mas eu gostaria de saber, assim, no caso da Fundação João Pinheiro, nesses estudos que têm sido realizados, se o governo atual, né, tem uma política para reverter o processo de desindustrialização, principalmente nessas localidades onde que apontam a maior queda da atividade industrial e o crescimento de serviço precário, né, que a gente viu essa relação, né? Principalmente nas regiões que o senhor achar, ou micro-regiões que o senhor achar que são mais relevantes, porque eu acho que é importante a gente ver quais são as oportunidades que tem, né? Depois eu gostaria de levantar uma questão para a professora de Montes Claros, em relação à ocupação da terra e o uso da água na região do norte de Minas, e o processo de mineração e de reflorestamento, que aparentemente o sertão não é ocupado, não, o sertão já é ocupado há muito tempo, usando essa racionalidade que você falou a serviço do capital, né? Mas você não tem áreas livres no sertão mais. Então, aquele sertão de Guimarães Rosa, ele é bem romântico mesmo. Você anda horas e horas na região de Janaúba, Januária, saindo de Montes Claros, você tem só área reflorestada, você não vê gente. Então, as grandes empresas já ocuparam o sertão, né? E qual que é o retorno disso para a sociedade, para o norte de Minas ou para Montes Claros, né? Agora, por fim, fazer a pergunta para o professor Lorival, quando ele fala da mata, da região, a região também não teria uma vocação para desenvolvimento de tecnologias mais de ponta? Porque ela concentra, né, não só as universidades, mas também concentra também unidades de pesquisa, recursos, né? Se isso é uma possibilidade, tá? Obrigada. E a gente passa para um próximo para não ficar muito longo, pode ser? Vocês acham melhor? Bom, a pergunta da Evelyn, eu não sei muita coisa sobre o Porto Seco. Eu sei que há muitos anos, né, essa discussão em Montes Claros, ela desde os anos 90,
já houve várias tentativas de se instalar um porto seco em Montes Claros, em Pirapora, mas eu acredito, Evelyn, que esse processo, ele também, além de ser político, né, ele também tem a ver com o processo de desindustrialização, né, para instalar um posto seco. Se falava muito, né, naquele auge da industrialização, né, final dos anos 80, necessidade de ter um porto, né, um porto seco lá, ali naquela região, ou em Pirapora. Eu lembro que os estudos eram nessa direção, até mais em Pirapora, porque tem o projeto também de levar uma extensão de linha férrea, né, de Pirapora, que iria até aquele porto lá em Ilhéus, né, e já faria a questão de todo o trâmite de documentação, tudo nesse porto que ficaria ali no norte de Minas. Mas acredito que ele foi inviabilizado justamente pelo processo em si, né, o processo de, talvez, de desindustrialização que ocorreu, como eu disse, no final dos anos já 80, né, houve um processo bastante grande, né, Montes Claros sofreu bastante, a economia de Montes Claros foi bastante impactada, né, e depois com a retomada já agora nos últimos 10 anos, né, Montes Claros vem passando por um processo de diversificação produtiva, né, enfim, então talvez agora possa retomar essa discussão, mas acho também que não ouvi mais nessas discussões, nesses espaços empresariais, né, que se discutia muito isso, eu não ouvi nunca mais falar de Porto Seco, né? Tem que olhar mais de perto para ver se tem alguma política nesse sentido, mas eu desconheço, né? Com relação à questão da professora Tânia, né, a questão do espaço, né, do sertão, né, esse sertão rosiano, que tem grandes vazios, até falava no almoço com o professor Anderson, sobre que o norte de Minas é assim, você viaja 100 quilômetros, às vezes você não vê Vivalma, uma pessoa. Isso não quer dizer que ele não esteja ocupado, é isso que a professora Tânia colocou. Não está ocupado, como você viaja daqui a Juiz de Fora, até deve ser exemplo, você vai a Belo Horizonte, aí você vai passando um município depois de município, você não vê vazios, né, urbanos. E o norte de Minas é isso. A gente viu ali pelo mapa, o norte de Minas hoje tem 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos. 1,6 milhão, né? Montes Claros tem 400 e poucos mil. As maiores cidades aí devem ter mais ou menos 50%, né? Salinas, Janaúba, Salinas, Januária, Pirapora, né? E todas ali em volta de... A que tem maior, eu falei Janaúba, depois 65, 60 Bocaiúva, fica aí, por aí, as 10 maiores cidades. Depois é todo mundo com 20 mil, 10 mil, 15 mil, e são municípios muito pequenos, né, populacionalmente falando, apesar de serem, alguns, inclusive, são de grande extensão territorial. O caso de Buritizeira, que, se não me engano, é um dos maiores de Minas, se não for o maior. Então, essa questão da ocupação da terra, né, ela não é uma questão recente, né? Essa questão vem de toda essa discussão da ocupação do sertão, né? É uma região, como eu disse aqui, de bastante pobreza, de muita violência, né? Nós temos vários episódios, né, de violência no campo, muita violência mesmo, né? Tem casos clássicos, aí o caso de Cachoeirinha, né? Tem outros. E esses projetos, tanto Jaíba quanto Gurutuba, foram projetos extremamente excludentes, que excluíram quem ocupava a terra em nome do capital, né? Em nome do capital se excluiu, muita gente foi expulsa da terra, porque eram projetos bastante intensivos, né, de capital, de investimento, e os pequenos não tinham acesso ao crédito, então eles foram expulsos no sentido que venderam as terras ali, ou também não tinham título de propriedade, enfim, toda aquela discussão que a gente conhece em relação à terra. E a outra questão que você aborda é a questão do reflorestamento, que também é pouco falado, né, em termos de regiões como as nossas, né, não só no norte de Minas, mas também o Vale do Jequitinhonha, o Vale, né, se a gente sair de Montes Claros, quem vai fazer o percurso Montes Claros Diamantina, você vai passar praticamente todo o percurso de 200 quilômetros de reflorestamento. Aí você vai a Gromogol, tá tudo. Enfim, o reflorestamento, ele provocou e ele agudizou o problema das secas, né?
A gente sabe disso, os estudiosos aí desse problema do reflorestamento, somente o eucalipto, né? Já tem estudos e estudos que demonstram isso, e mais a questão da água, né? Que os projetos também de irrigação, eles provocaram também a escassez. Também é um outro problema grave que pouco se discute, que é o acesso à água para os pequenos e médios produtores, que só têm acesso à água os grandes produtores. Então, essa é uma realidade, que precisa ser mais explicitada, né, para as pessoas sobre esses processos tão graves que só aceleram a pobreza e a desigualdade, não só regional, mas interregional também. Aproveitar que já caiu o microfone no meio, vamos emendar rapidamente para... o aluno fez uma pergunta muito interessante que o Anderson levantou, eu acho que a bola, a questão do... Se a gente não tomar cuidado com os municípios mais vulneráveis, mais periféricos, tal, o esvaziamento ele é natural. Então, se você polariza, se um município, por exemplo, se Juiz de Fora só crescer, a microrregião, se só Viçosa crescer, ele vai atrair gente dos municípios do entorno, e foi o que aconteceu na Mata, né? A Mata, o processo é um esvaziamento dos municípios. Tem municípios lá que tinham 7.000 habitantes, está com 2.500. É um negócio assim, é regressão mesmo populacional em alguns casos, e tem casos que cresceu muito pouco, né? Então e basicamente ainda ficando lá os velhos e os muito novos, que às vezes os velhos tomam conta dos filhos que vão embora, né? Então, os aposentados, umas coisas assim. Então, por isso mesmo a importância de você ter políticas, né, de melhoria da qualidade de vida nesses municípios, garantir os serviços públicos básicos e de boa qualidade e as oportunidades. Uma coisa que é fundamental, e a gente está sofrendo um problema, inclusive de oposição da própria sociedade civil, que é terrível, porque no Brasil a educação não tem valor, né? Então, a educação de tempo integral, que hoje é prioridade, está encontrando oposição da população. A população não quer educação em tempo integral. Então, olha só a dificuldade, assim como a distorção de você criar cursos noturnos também, principalmente para o ensino médio, e eles serem maioria, é uma coisa. Então, isso daí é política pública e o Estado tem que assumir isso de maneira forte. E em relação, principalmente no caso para mim é uma obrigação do governo de Minas Gerais, é dar suporte técnico a esses municípios, porque eles são pequenos e muitas vezes não têm a qualidade técnica. Eles não sabem, às vezes, prestar contas de programas. Tem casos que são coisas de má fé também. Se tem o caso lá dos caras escolherem recursos para pintar de verde e amarelo, umas coisas lá, mas tem coisas tão ruins quanto do pessoal receber recursos para a Covid e botar 8 pessoas jogando luzinha lá, medindo temperatura com aqueles aparelhos que não funcionam, ao invés de comprar testes para fazer vacinação. O teste para verificar se as pessoas estão infectadas ou não, que aí é muito mais efetivo, né? Então, você vê, e isso daqui por problema de má formação da equipe técnica nesses municípios. Então, a responsabilidade do governo do Estado, e aí uma propaganda, né? Contratem economista. Nós precisamos, né? Isso para as universidades também, universidades, né? Isso, ó, fazer a minha culpa, da minha mesmo. As disciplinas de economia do setor público são fundamentais, né? De desenvolvimento local, fundamentais, estarem presentes. Vocês não tem esse problema lá na FMG, mas nós temos esse problema. Eu faço minha culpa, ainda a gente precisa reforçar isso. Então, tem que se garantir, a gente tem que ter mais economistas nos municípios e no governo do Estado trabalhando junto aos municípios, né? Cobrança. Mais do que isso, foi bom a Tânia ter levantado a bola, que eu não falei, sobre a questão do papel dessas universidades, dos IFES e tal. Eles, na verdade, precisaria alguém fazer algum estudo interessante, mostrar
o desenvolvimento no local antes e depois da implantação de universidades e FETs, essas coisas, e com certeza vai ter rebates positivos, eu tenho certeza em relação a isso, né? Hoje a cidade de Juiz de Fora, uma quantidade de serviços que a universidade presta, né? São muito interessantes, mas para isso a gente tem que vencer uma coisa que o Haroldo levantou que é muito importante, e aí eu faço também um meia-culpa, né? Não por mim, porque eu não penso assim, mas eu tenho muito colega com esse tal de nojinho do mercado. Ó, eu sou de esquerda, mas para mim não tem. A hora eu tô sem óculos. Existe uma certa oposição, assim. Ai, a gente não pode, não pode. O mercado vai ditar o que a gente vai fazer. Não, não é o mercado que vai ditar. A lógica vai ser dada, mas a universidade tem que se associar e tem que ter toda uma legislação. Teve já uma mudança de mentalidade com a implantação de uma mudança que a Dilma fez no governo dela, de inovação, que permite consultorias, uma integração, mas ainda é muito pouco, é muito tímida. A gente precisa forçar isso, modelo americano, nesse caso, e que funciona. Tá certo? Então, vou só mais acelerar. E a questão também, novamente, voltando, por causa desse estado de Temer, Bolsonaro, falta de recursos, abrir mão de tributar o que tem que ser tributado, a gente, depois que assumiu o Bolsonaro, a gente tinha um projeto lá de um parque tecnológico, né? Que poderia contar, inclusive, com o apoio do governo do Estado, né? Ele poderia ter um polo na área de saúde, por exemplo, a FUNED, né? Ezequiel Dias, né? Poderia estar lá como âncora desse polo tecnológico, né? Aliás, mas a UFMG, os sufocos que ela sofre para poder desenvolver uma vacina por falta de apoio do governo federal, né? O Dória que tinha os interesses lá de atacar o Bolsonaro, né? E que brigaram. E aí o Butantan foi reconhecido, né? E recebeu recursos, né? Mas não recebeu recursos do governo federal como deveria receber, né? Então, olha só. Então, é fundamental. Obrigado, Tânia, por ter levantado. Mas as universidades. E uma coisa que eu vejo, no caso da mata específica, tanto para a parte de baixo quanto a parte de cima, seria o seguinte: se eu fosse da classe política, eu iria em Romaria falando assim: eu quero que a Universidade Federal de Juiz de Fora, o IFE Sudeste, eu quero que eles ampliem os cursos e as vagas, as áreas que eles atuam, né? Por exemplo, cursos na área de engenharia de alimentos. A Unicamp tem um rebatimento na região por essa ligação, inclusive não tem esse nojinho lá, né? Então, é isso, né? E dá um impacto brutal, né? Então, ir para Viçosa também, ampliar ainda mais. Isso daí teria um efeito sobre a região, como inclusive a ampliação de vagas que a gente teve via Reúne, ideia do Haddad, foi muito bom para a região. Tá certo? Então, é isso, né? Então, parei. Só uma coisinha, né? Isso é uma pergunta para a Ilva. Desculpa. Ilva mesmo, não errei. Ilma. Ilva mesmo, né? O Guimarães Rosa trabalha na casa? Bom, eu queria dizer que, com relação à primeira pergunta, né, do Porto Seco, nós precisaríamos nos debruçar, né, fazer um estudo mais específico, algo que, sem um esforço de pesquisa, enfim, de conhecimento, é impossível de responder de pronto, assim, né? Então, mereceria um estudo para poder gerar algum tipo de resposta mais assertiva, tá? As duas outras perguntas do Caio e da Tânia, elas conversam, acho que muito diretamente, né? E a resposta, acho que passa também muito pelo que nós tentamos fazer lá na Fundação João Pinheiro, com relação à formação dos novos gestores públicos, né, que vão atuar no assessoramento das secretarias de Estado, enfim, as próprias ações do governo estadual. É parte fundante do nosso esforço, né, de formação dos jovens futuros gestores do Estado de Minas Gerais, o reconhecimento de que a nossa história é uma história que constituiu uma relação do Estado com o setor privado, onde o
grosso das políticas públicas atua reforçando a desigualdade antes do que procurando, de fato, de maneira planejada, consciente, alterar essa realidade social para torná-la, de fato, mais inclusiva, mais, né? Então, a gente precisa despir um pouco assim de uma ingenuidade, né, com relação às formas concretas, né, com que se estabelecem as relações entre o Estado e o mercado, e assumir uma postura crítica, né? E com relação à pergunta que o Caio fez, em particular, Caio, assim, quando a gente tenta entender, né, os ganhadores, as regiões do estado de Minas que foram as grandes ganhadoras da década perdida, da década passada perdida, fica muito claro, né, que foi o grande esforço, né, de inovação tecnológica da Embrapa que viabilizou todo esse enriquecimento, né, que aconteceu subindo do Triângulo, chegando até lá em cima, em partes de Minas, e inclusive com alguns desdobramentos que podem chegar a Montes Claros, né? Por exemplo, a, a Vale foi atraída para Montes Claros, em parte porque a experiência original lá da Biobras criou né, um primeiro, né, campo, né, de fertilização, e segundo porque, estrategicamente, né, estaria próximo aí dessa nova fronteira agrícola que está subindo, inclusive chegando lá em cima, no Matopiba, né, no Maranhão, Tocantins e Piauí. Então, isso é fruto né, de um setor que, historicamente, sempre conseguiu ser muito bem articulado. Né? Quando a gente pensa em Viçosa, né, Arthur Bernardes não só, né, instituiu a universidade nas terras do seu sogro, né, mas também, né, com o propósito explícito, né, de constituir ali um apoio do Estado brasileiro, né, para os grandes interesses locais, né, de proprietários rurais, que seriam os principais beneficiários, né, dessa formação. Indiretamente, eu acho que uma coisa que foi importante, a questão da infraestrutura, né, a duplicação da Fernão Dias, né, ela é importante para a gente entender por que o sul de Minas pôde ter esse grande salto que aconteceu ao longo dessa década perdida, inclusive chegando aqui perto de Belo Horizonte, né, Oliveira foi uma das regiões geográficas imediatas, né, que mais cresceu ao longo desse período, né, mas não há nenhuma lógica própria, né, da acumulação de capital, né, que vá levar a um transbordamento de fato inclusivo e reduzidor das desigualdades, né? Não viria por conta própria, né? E com relação às formas concretas, né, de definição das agendas de política, que é o que a professora Tânia nos perguntou, né? A gente precisa reconhecer que, por mais que a gente trabalhe no sentido de desconstruir, né, essa forma de relação, né, espúria e concentradora de desigualdades e de iniquidades que existe na relação do Estado com o mercado, é uma batalha, né? E é uma batalha que é uma guerra que é feita de inúmeras batalhas perdidas e que nos leva sempre a estar, né, levantando a cabeça e correndo atrás de outras batalhas e, eventualmente, aqui e acolá a gente consegue algumas poucas vitórias que vão amenizando um pouco, né, esse quadro de construção da desigualdade. Mas eu acho que uma coisa que é importante dizer é que se a gente tem todos esses ganhadores aí no sul de Minas e no Triângulo e na região noroeste, é um escândalo, né, pensar que um estado como Minas Gerais, que teve a constituição da sua industrialização pesada, fundada no complexo minero-siderúrgico, né, achar que a metalmecânica pode ser deixada simplesmente para trás, né? Por mais que as novas tecnologias, né, que estão chegando, né, apontem na direção de novos setores muito mais importantes do ponto de vista estratégico, inclusive com relação ao futuro das novas tecnologias, né, nós não podemos deixar simplesmente o nosso parque metalmecânico
ser desmontado de braços cruzados, né? Isso é uma coisa, seria um crime, né, de lesa pátria, se a gente fosse pensar, né, na realidade, né, econômico-social de Minas Gerais. Não dá para deixar para trás. Inclusive, também lá, né, Várzea da Palma, a gente não pode deixar, né, todo o sacrifício e esforço que foi feito, né, com os recursos, por sinal, muito escassos, né, da Sudene, serem simplesmente sucateados e perdidos, né? Então, fica então essa reflexão, eu acho, né, como tentativa aqui de diálogo, não de resposta, mas de diálogo com vocês. Gente, quem estava inscrito para o segundo bloco, se sente contemplado com tudo que já foi falado aqui? Por favor. Porque realmente eu estou tentando negociar um tempo aqui. Então, aqui, ó. Então, gente, vamos ser bem objetivos. Quem vai ser o Pablo e quem mais? Só o Pablo? Então, Pablo, objetivo, por favor. Meu Deus do céu. Crédito de carbono é uma coisa meio real. Eu também concordo com você, porque crédito de carbono é uma coisa meio ilógica mesmo. Tipo assim, eu vou destruir meu meio ambiente aqui e vou comprar um crédito de carbono na Micronésia para me permitir destruir ali. Então, é uma coisa meio ilógica. E voltando aqui para a palestra de agora, uma coisa que eu vou até falar agora, a questão dos esqueletos, né, das indústrias que tem modo de vida e tudo mais. Uma coisa que também, tipo, não vou falar agora, que não vou lembrar o nome, é a questão dos incentivos fiscais. Uma coisa que também acontece no norte, né, dos abates da científica, né, que é a guerra fiscal, que todo mundo já sabe o que é, todo mundo vai usar isso falar o que é mais ou menos. É como a gente pode combater isso, porque por uma questão mesmo que a colega levantou, né, a questão das mineradoras, que praticamente fala de Minas tem demais, elas vão lá, são praticamente parasitas, vão lá, pegam, toda a mineração, né, deixam o estrago lá na região, infla o preço de aluguel, infla o preço das coisas, e quando ela vai embora, fica aquilo lá e quase ninguém se descobre. Então, como a gente pode combater isso? Não só a nível social, né, tipo, classes sociais, né, como a gente faz aqui agora, mas também a nível político, porque, querendo ou não, há uma captação do setor privado e faz a captação do setor político. Que nem a outra pessoa também citou. Porque antes você ia lá, tinha um minério lá, né? Você sabia que tinha um minério, depois você ia fazer o lobby, para fazer aquela prospecção, fazer a pesquisa, prospectação. E agora não. Antes de já, entre aspas, já ter o minério, já tem a conversa política em torno daquilo. E isso é bom, a opinião da população. Então, como a gente faz fazer esse combate? Era essa a pergunta. Um só responde aí. Um responde, então. Eita, Paulo. Que você colocou a gente aqui. Acho que a gente não tem, eu não tenho uma resposta, né? Eu acho que eu compartilho do seu sentimento, né? De angústia, de aflição, né? De incompreensão, né? De como é possível que isso se reproduza, né? E continue se reproduzindo, né? Mas eu acho que para responder a tua pergunta a gente teria que ir muito além, assim, daquilo que a formação mais típica de um economista, por mais que esse economista tenha, né, uma grande formação completa, interdisciplinar, né? Aí eu precisaria talvez da ajuda do Haroldo, que está, né, não só vestido aqui com uma belíssima meia, né, uma meia de cor, né, espetacular, né, né, a meia que ele está usando, né, com estrelas, né? Então, assim, porque, de fato, a gente teria que ir aí para uma discussão político-filosófica, eu acho, tá? Isso, e sociológica, né? Então, beleza. Vamos passar um pouquinho para o Haroldo. Obrigado, professor, pelo elogio da meia.
eu acho o seguinte, que existe uma saída para proteger esses municípios se a gente organizar via fundos, como vai acontecer com a reforma tributária. Vão ser 3 diferentes fundos da ordem de 40 bilhões de reais para você fazer o processo de transição. Eu acho que para municípios assim, o trabalho político poderia ser transformar parte desses fundos não em temporários até 2040 e pouco, mas talvez um pouco mais de tempo, especialmente para atender esses lugares em que vão sofrer. O professor mostrou vários lugares aqui que a gente teve um processo de melhoria da industrialização, né, por conta, especialmente aqui no sul de Minas, e eu, de verdade, como quem trabalha também com a questão tributária, fico preocupado do que vai acontecer com essas regiões, né, se perder essa vantagem competitiva tributária. Então, acho que via fundos de estabilização será possível, de longo prazo, trazer amenizar esses problemas, é isso. Gente, quero agradecer muito a presença, quem continuou, né, até o final. Tá todo mundo doido para ir para a festa, né, que a gente sabe, mas resistiram. E foi muito bom, assim, tenho certeza que nós encerramos, né, os painéis com chave de ouro, com tanta apresentação bacana. E agora eu vou passar para o Daniel para finalizar para a gente. Muito obrigada. Gente, eu queria agradecer demais aqui a mediação da Emanuele e agradecer demais a participação também dos demais palestrantes. E agora a gente chega ao fim de mais um dia do 4º Seminário dos Estudantes de Economia e eu convido ao palco Júlia Cardoso, presidente do Corecon Acadêmico Minas Gerais, Letícia, vice-presidente, e a Val, presidente do Corecon, para a entrega dos certificados e das canecas e para as considerações finais. Oi, gente, peraí, eu tenho que passar depois uns recados sobre a festa, né? Porque vocês estão indo para lá agora. Eu não sei se todo mundo que comprou o ingresso da festa fez o credenciamento ali e pegou essa pulseira azul. Vocês têm que pegar, todo mundo pegou? Então, beleza. A Val não pegou. E a gente vai vender caneca e tirante também para quem quiser comprar, tá? E os valores estão tudo lá no grupo, o local do evento está no grupo também. E começou agora às 6h30, vai até às 10 horas, ok? Quando acabar a bebida, acabou a festa.